Olá, queridos alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves I, município de Imperatriz. Dando sequência à nossa aula sobre a origem da vida, a gente vai falar hoje sobre as teorias sobre o surgimento da vida. Por quê? Na aula passada, a gente falou sobre a origem da vida. Como assim? Sobre como era o nosso planeta nas condições primitivas durante o surgimento e formação da Terra. Então a atmosfera era primitiva, tinha muitos gases tóxicos, não tinha água, era muito quente, tinha muitos vulcões que não era propício para a vida. O tempo foi passando, esse planeta recebeu água. De onde veio essa água? Do interior do planeta e de cometas e asteroides. E a água ela foi acumulando no planeta, foram tendo descargas elétricas, muitas chuvas, muita tempestade, acontecendo isso durante milhões de anos. E o que aconteceu com essas chuvas que aconteceram durante muito tempo? O planeta resfriou, acumulou água e formou a crosta terrestre. O planeta, dessa forma, com água e crosta terrestre, possibilitou a vida, ou seja, possibilitou o surgimento de seres vivos e o desenvolvimento de seres vivos. Mas quais são as teorias sobre o surgimento da vida? Como surgiram esses seres vivos? Existem duas principais teorias sobre a origem da vida. Existe a teoria da abiogênese e existe a teoria da biogênese. A gente vai ver primeiro a teoria da abiogênese. O que essa teoria quer dizer? Essa teoria da abiogênese, ela diz que os seres vivos, eles podem se originar de uma matéria sem vida. É a teoria da geração espontânea, ou seja, qualquer matéria pode dar origem a um ser vivo. Nós olhando atualmente o conhecimento que se tem sobre seres vivos, a gente sabe que isso é impossível. Mas para a época, lá no século 17, 16, 17, não se tinha conhecimento, não se tinha as ferramentas que se tem hoje. A ciência não era tão avançada como é hoje. E para se ter o conhecimento que temos hoje, as teorias elas mudaram muito ao longo do tempo, ou seja, o conhecimento científico ele é moldável. Ele não é um conhecimento fixo, ele muda ao longo do tempo de acordo com o que as pesquisas vão descobrindo. Então, o que se acreditava na época era que qualquer matéria sem vida, ela poderia originar um novo ser vivo. Por exemplo, um pedaço de pedra poderia originar bactérias, poderia originar micróbios, poderia originar larvas. Por quê? Não se tinha microscópio, não se observava micro-organismos ali presentes. Quando se via, do nada surgia larvas em pedaços de carne que estavam apodrecendo. Então, o que se acreditava era isso, era nessa teoria de que qualquer matéria poderia dar origem a um novo ser vivo, que era chamada de teoria da geração espontânea ou teoria da abiogênese. Então, o que aconteceu? Pesquisadores começaram a investigar sobre isso, eles começaram a duvidar de que isso estava de fato correto. Como assim? Qualquer matéria pode dar origem a um novo ser vivo? Não, vamos começar a investigar. Um dos primeiros a investigar foi o italiano Francesco Redi, que viveu de 1626 a 1697. Então, ele foi um dos primeiros a investigar a origem da vida, de onde viam os seres vivos. Então, aí tem 4 frascos, mas o experimento dele não foi só com 4, ele utilizou 6 frascos em 2 grupos de 3. 3 frascos fechados e 3 frascos abertos. Então, o que ele queria observar? Ele queria observar se as larvas, elas surgiam diretamente da matéria em putrefação. Ou seja, se a matéria, quando estivesse apodrecendo, se ali iriam aparecer em todas elas larvas, se elas conseguiriam surgir de qualquer matéria ali.
Então ele colocou pedaço de peixe, pedaço de carne, pedaço de pedra e fechou. E nos outros 3 ele colocou a mesma coisa, pedaço de peixe, pedaço de carne e pedras, e deixou em aberto. E ele ficou observando isso por vários dias. Então, o que ele observou com esses frascos que ele realizou seus experimentos? Nos abertos, como vocês conseguem observar na imagem, tem moscas e tem larvas. No frasco fechado, tem somente as moscas sobrevoando. Ou seja, ele deduziu que as larvas elas se originavam de ovos que eram depositados pelas moscas. Ele não conseguia, lembrar, ele não conseguia visualizar lá dentro porque não se tinha microscópio ainda. Então era tudo deduzido com base na observação a olho nu. Então os abertos, ele deduziu que as moscas estavam sobrevoando, elas colocavam os ovos e, consequentemente, esses ovos eclodiam em larvas e as larvas se desenvolviam em mosca. Por que ele concluiu isso? Porque ele pegou essas larvas, coletou e ficou observando, e essas larvas elas cresceram e se transformaram em moscas. E nos fechados, o que aconteceu? A matéria entrou em putrefação, as moscas sobrevoaram sobre os frascos, mas como estava vedado ali com uma gaze, elas não conseguiram entrar, então elas não conseguiram colocar ovos. Então, ele deduziu, com base nisso também, que de fato eram as moscas que colocavam os ovos e que não era da matéria em si que os seres vivos se originavam, já que os frascos fechados não apareceu nada ali. E outra, a pedra que ele colocou não originou nada, nem no fechado nem no aberto. Então não teria como essa vida ela se originar de qualquer matéria. A vida, o que ele concluiu? Que a vida ela surgia de um outro ser vivo. Ou seja, um ser vivo só se originava a partir de um outro ser vivo. Essa foi a conclusão dele. Só que isso não foi aceito totalmente pela comunidade científica. Porque, beleza, para a mosca, ok. Mas e os micro-organismos, as bactérias, e esses seres diminutos, microscópicos, que não eram vistos? De onde vinham esses seres vivos? Por mais que essas larvas elas viessem de moscas, que um ser vivo originava outro ser vivo, mas a comunidade científica ainda acreditava, as pessoas ainda acreditavam que a matéria ela ainda era capaz de originar micro-organismos. Então foram necessários dar continuidade aos estudos. Um outro estudo muito importante na época foi o de Louis Pasteur, que viveu de 1822 a 1895. Entre Francesco Redi e Louis Pasteur existiram outros experimentos, que foi de Needham e Spallanzani, mas que a gente não vai comentar aqui porque são experimentos complexos e que envolveram uma mistura de experimentos entre Francesco Redi e entre Louis Pasteur. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que o conhecimento científico ele vai sendo moldado ao longo do tempo. Como assim moldado? Ele vai mudando. As pessoas elas vão pesquisando e formulando novas teorias, e aquela que melhor representa a realidade é que é aceita. Então, Needham e Spallanzani, eles realizaram experimentos, e essa teoria da abiogênese ela foi ficando cada vez mais fraca. Foi se deixando de acreditar nela, de que a matéria ela originava qualquer vida, qualquer ser vivo. Então, o último a dar a cartada final foi Louis Pasteur. Por quê? Porque ele derrubou de vez a teoria da abiogênese. O que ele fez? Ele utilizou frascos de pescoço de cisne. Você vê aí que ele tem um balãozinho, número 1. Aí ele fez o quê? Ele colocou um caldo nutritivo e despejou nesse frasco de vidro, nesse balãozinho. Aí o que ele fez no 2? Ele colocou um gargalo ali no frasco, ele esticou e curvou utilizando fogo para ficar então no formato de um pescoço de cisne, como você vê aí no número 3. O que ele fez depois que tinha esse gargalo em formato de pescoço de cisne? O caldo nutritivo ele ferveu e esterilizou. O que é esterilizar? É matar os micro-organismos que estão ali presentes. Então, depois que ele ferveu e esterilizou, ele deixou o caldo lá em descanso, ou seja, por vários dias,
com o pescoço ainda ali, com o gargalo ainda ali, o pescoço de cisne, e esse caldo nutritivo ele se manteve ali por vários dias sem a presença de nenhum micro-organismo. Ele sempre analisava e não tinha micro-organismo. Então, ele, para concluir a história, para ter uma tacada final, o que ele fez? Ele quebrou o gargalo e deixou a linha aberto e observou posteriormente. E aí ele viu que surgiram micro-organismos após a quebra do gargalo. Então ele concluiu o quê? Que esse caldo nutritivo ele propiciava o desenvolvimento de um ser vivo porque os micro-organismos entravam ali e se reproduziam ali dentro. A partir do momento que ele ferveu e matou os micro-organismos e permaneceu com o gargalo, não tinha como os micro-organismos entrarem ali dentro, porque eles não passavam por essa curva aqui do gargalo. Então eles não conseguiam entrar. A partir do momento que ele quebrou, os micro-organismos entraram. E aí eles conseguiram se reproduzir, eles reapareceram. Então, o que ele concluiu? Que um ser vivo, ele se origina a partir de um outro ser vivo. E a teoria que passou a ser aceita foi a teoria da biogênese, sem o A. Porque a biogênese é a teoria da geração espontânea, que qualquer matéria pode originar um novo ser vivo. Louis Pasteur, ele derrubou essa teoria e a teoria que passou a ser aceita foi biogênese. A teoria de que um ser vivo ele origina um outro ser vivo. Um ser vivo, ele sempre se origina de um outro ser vivo pré-existente. E como eu falei para vocês que outros pesquisadores, como Ned Reis Palazzani, realizaram experimentos antes de Louis Pasteur, é porque eles fizeram experimentos também com caldo nutritivo para verificar a presença de micro-organismos. Você vê aí que Francisco Redi realizou os experimentos dele lá em 1600, ou seja, século 17. Então foi cerca de 200 anos depois que Louis Pasteur veio a realizar os seus experimentos. Então entre o século 17 e o século 19 passou muito tempo, então outros experimentos foram realizados. Só que os experimentos eles tinham falhas. E acabava que a comunidade não aceitava, porque dizia assim, ele ferveu, ele matou ali a força vital que daria origem aos seres vivos. Mas tinha alguma falha no experimento que impossibilitou dos seres vivos se originarem. Então, o que aconteceu? Passaram-se ali cerca de 200 anos, veio Louis Pasteur e acabou ali então com esse problema. Ele ferveu o caldo, esterilizou, desapareceu os seres vivos. Depois que ele quebrou o gargalo, apareceu então novos micro-organismos ali. E nessa época já tinha se passado 200 anos. Então, o microscópio já existia e aí conseguia-se observar os micro-organismos. E aí, a partir do momento que eles conseguiram provar que os micro-organismos também se originavam a partir de outros micro-organismos, de um ser vivo pré-existente, acabou por vez essa teoria da abiogênese e então ficou conhecida e aceita atualmente a teoria da biogênese. Qual é a teoria? De que um ser vivo ele se origina sempre de um outro ser vivo pré-existente, ok? Mas aí vem uma questão. Se um ser vivo ele se origina sempre de um ser vivo pré-existente, de onde veio o primeiro ser vivo? Mas isso é uma questão que se busca responder até hoje. De onde veio o primeiro ser vivo? Acredita-se na evolução gradual dos seres vivos. Mas esse é assunto para uma próxima aula. Então tenham todos um bom descanso, bons estudos e até a próxima aula.